Olá, eu sou Marcelo Couto e esse é o Security Podcast. O tema de hoje é a inteligência artificial aplicada na análise de comportamento para uso na segurança patrimonial. Trata-se de um tipo de tecnologia com capacidade de identificar padrões de comportamento não usuais de determinada imagem ou de um contexto capturados por câmeras de segurança. O objetivo é prever em tempo real possíveis ameaças de crimes contra o patrimônio ou até no socorro de pessoas. Para entender mais sobre esse tipo de tecnologia e suas aplicações, nós conversamos com Nicolau Ramalho, da startup No Leak Defense, criadora da plataforma Agatha, dotada desse tipo de inteligência artificial autônoma. Nicolau, para começo de conversa, o que é inteligência artificial autônoma? Boa, Marcelo. Acho que é um tema bastante rico da gente abordar, exatamente fazendo essa distinção entre inteligência artificial e esse 2.0, vamos falar assim, da inteligência artificial, que é a capacidade cognitiva de máquina ajudando o operador de segurança a ter o resultado, né? Voltando um pouquinho, inteligência artificial de uma forma geral. Qualquer situação que a gente coloque a máquina para poder trabalhar e dar resposta para a gente, isso é uma inteligência artificial. Se eu estou, de alguma forma, parametrizando aquela máquina para uma resposta que eu pergunte, que qualquer pessoa pergunte, e ela vai ter uma resposta sobre uma situação, isso é inteligência artificial. A diferença é justamente essa capacidade cognitiva da máquina. Hoje em dia, com deep learning, com reinforcement learning, a gente consegue fazer perguntas subjetivas e não mais objetivas à máquina, e aí, consequentemente, a gente vai ter respostas subjetivas, respostas mais abertas. Em outras palavras, ao invés da gente parametrizar quais são as respostas que eu quero receber, eu posso muito bem deixar a máquina pensar, ter essa capacidade cognitiva, tirar as suas conclusões, as suas análises subjetivas e me trazer respostas que eu não pensei que poderiam existir, que não seriam possíveis. Ou seja, deixar de fato a máquina interpretar e contar com o humano para validar se aquilo ali é interessante ou não é interessante para ele no processo de segurança nesse caso. Trazendo esse conhecimento para a segurança patrimonial, como ela pode ser aplicada? Falando especificamente de segurança patrimonial, né? Em toda tipificação criminosa, né, criminal, ela tem um padrão. Sempre a gente vai ter um padrão de normalidade e um padrão de anomalia. Cada imagem tem o seu padrão normal. Se for um condomínio, o portão de pedestre ele fica aberto por X segundos para passagem de 5 pessoas. Se forem 2 pessoas, esse tempo é menor. Se forem 10 pessoas, esse tempo é maior. Se por acaso esse padrão for rompido entre quantidade de pessoas e tempo de abertura de portão, isso é uma anomalia que ela deve ser tratada e interpretada. Agora, e aí entra a questão até da subjetividade. Pode ser que alguém está segurando o portão para uma pessoa mais idosa passar. Então, esse comportamento também é um comportamento padrão que pode ser identificado. Então, quando a gente pensa dessa forma, de que tudo na imagem, na verdade, são dados, são informações. E dados têm padrão. Então, a gente consegue, com inteligência, com capacidade cognitiva, com reinforcement learning, aprendizagem autônoma de máquina, reconhecer esses padrões e identificar somente as anomalias que saem desse padrão. Você poderia dar alguns exemplos concretos para a gente entender melhor? Por exemplo, uma tipificação, vamos falar um pouquinho da segurança em condomínios, né? Um tipo de crime que tem acontecido de maneira recorrente é uma invasão em grupos, geralmente na área de portão de veículos. Como é que isso acontece? Sempre, grupos, mais de 3, 4 pessoas, eles começam a ter um padrão anômalo analisando o que está dentro daquele condomínio, se tem ou não funcionário, se tem ou não bens de valor, ou seja,
Entre as duas câmeras que geralmente estão ali na fachada, é possível identificar o padrão dessas 3, 4 pessoas transitando entre uma imagem e outra para frente e para trás, atravessa a rua, se posiciona do outro lado da rua, depois vem para frente, começa a observar mais de perto, passa mais tempo do que o normal na frente da calçada, não sai daquela imagem. Então, aí já começa a ter uma ruptura de padrão. O segundo ponto, depois que eles identificam essa vulnerabilidade, que eles se sentem seguros de tentar invadir esse tipo de condomínio, eles se posicionam na frente do portão de veículos, permanecem mais tempo do que o normal. Veja, aí de novo o padrão. É normal, às vezes, você está passeando com o seu cachorro e ele para na frente do portão de veículos, permanece um tempo e depois ele sai. Então, isso é um padrão que consegue ser reconhecido, mas não é normal um grupo de 3, 4 pessoas pararem e ficar mais tempo do que o normal. O terceiro ponto é a mudança de postura. Eles vão se abaixar para forçar a parte, geralmente, de baixo daquele portão basculante para se esgueirar por dentro do portão, pegar uma bicicleta, jogar por cima e sair. A ocorrência em si acaba em 1 minuto, se não menos do que 1 minuto. Mas teve uma série de rupturas de padrões anterior à ocorrência que é possível identificar e aí chegar no ponto de prevenir, de fazer uma predição de eventos. Prever que, bom, em função do comportamento X, Y, Z prévio àquela situação, provavelmente ele vai fazer a invasão dessa forma. Até para poder entrar num outro cenário, não só falando de segurança, de invasão dessa forma, mas às vezes até a parte interna aqui do condomínio. É normal a câmera identificar pessoas deitadas. Aqui eu já começo a falar de safety, né? De segurança de pessoas, a preocupação com o bem-estar, né? É normal nas câmeras ali da parte de piscina a gente identificar pessoas deitadas em espreguiçadeira, ou então no chão, tomando banho de sol e por aí vai. Então, o comportamento de pessoas ao chão, naquelas câmeras da área da piscina, é normal. Agora, se uma pessoa cai numa imagem que não é a área da piscina, isso é um comportamento fora do padrão que uma máquina, uma solução com capacidade cognitiva de máquina, reconhecendo padrões de forma autônoma, identifica aquilo como um comportamento anômalo e da mesma forma, a ideia é trazer isso para o operador de monitoramento para ele identificar se precisa ou não precisa de uma intervenção policial ou médica naquela situação, por exemplo. Como vocês avaliam o potencial do mercado nacional para esse tipo de solução? Eu citei casos de condomínios e empresas de vigilância e de segurança eletrônica também alheia a condomínio virtual, né, ou condomínio presencial. Existe uma perspectiva de otimização das centrais de monitoramento de uma forma geral. Qualquer empresa que hoje tenha uma central de monitoramento pode se beneficiar com esse tipo de inteligência. Se a gente tem uma central de monitoramento de uma rede bancária, por exemplo, o projeto inicial desse consultor de segurança, geralmente ele passa por ir visitar o cliente e mapear quais são os pontos de vulnerabilidade daquele cliente, daquelas agências. E aí ele volta para casa e, com a melhor intenção, ele soma os analíticos que ele deveria embarcar na solução para poder ter mais qualidade naquele monitoramento. Por exemplo, ele vai contratar um analítico de área de interesse com tempo de permanência na frente da agência bancária. Agora, dependendo da situação, pode ser que ele não preveja todas as situações de risco e vulnerabilidade possíveis que aquela agência bancária vai encontrar pela frente. Ou que essa parametrização de área de interesse comece a gerar alertas falsos com moradores de rua que estão buscando uma laje só para poder se abrigar e não deveria chamar a atenção do operador de monitoramento que está com um olhar exclusivo de segurança ali. Então, empresas de monitoramento que estão com um olhar de qualidade, eficiência e otimização dos seus recursos podem usar esse tipo de tecnologia para melhorar até mesmo, além da qualidade, né, do que está sendo monitorado, os recursos humanos que estão na central de monitoramento, pois eles deixam de tratar alarmes falsos nesse contexto. A tecnologia tem avançado rapidamente em todas as áreas do conhecimento. No caso, você está explicando
a aplicação da inteligência artificial na segurança patrimonial. Mas o que mais está a caminho pelo que vocês têm acompanhado? A possibilidade de avanço é absurda. Afinal de contas, o que a gente está falando é o reconhecimento de padrões de dados de uma linha geral. Então, nesse momento, a gente está falando de imagens, mas a gente pode muito bem conectar novos dados nesse tipo de solução e isso se tornar só mais um padrão a ser reconhecido. Por exemplo, ainda dentro do setor de segurança, falando de shopping ou de agência bancária, por que não conectar a informação de reconhecimento facial nesse tipo de solução de inteligência com capacidade cognitiva autônoma e identificar que, bom, aquela face visitou 10 agências bancárias em um único dia em 3 municípios. Isso é um comportamento normal? Isso é um comportamento padrão de um cliente daquela agência bancária? Ou será que é um comportamento anormal que a gente deve marcar aquela face e identificar se ele não está também tentando fazer um planejamento de um crime? A mesma coisa em uma situação de shopping. Um furto a uma joalheria dentro de um shopping, ele nunca acontece sem um planejamento prévio. Então, sempre a gente vai ter, vamos imaginar, poxa, peraí, eu tenho uma face que se posicionou na frente de uma joalheria segunda, quarta e sexta por 2 semanas. Ainda que, quando ocorre o assalto, aquela face não esteja na execução do crime, é possível até vincular que aquela face esteve presente no mesmo dia, acompanhou a ocorrência, então você traz muito mais dados para poder fechar esse raciocínio forense, né, se for o caso, ou tentar prever novamente que esse comportamento não é normal, vamos acompanhar o que pode acontecer a partir dali. Sobre as possibilidades, a gente está falando de reconhecimento de padrões de quaisquer dados, então eu posso citar, por exemplo, o Gait Recognition, que é a capacidade do reconhecimento do padrão de caminhar da pessoa, ou seja, com uma câmera filmando você a 30, 40 metros de distância, você tem um padrão no seu caminhar, no seu jeito de caminhar, e isso é único, é seu. Eu consigo fazer uma identificação biométrica sem ter acesso a nenhum dado biométrico seu, ou seja, digital, íris, canal auricular, com 98% ou mais de acuracidade, somente identificando o seu padrão de caminhar, por exemplo. Para as centrais de monitoramento já existentes, o quão é difícil incorporar esse tipo de tecnologia? Essa tecnologia ela pode ser embarcada em software, não necessariamente na câmera, na ponta, né? Pode ser das duas formas, mas sendo em software, fica muito mais fácil embarcar essa tecnologia. Por quê? Você pode colocar o seu pátio atual de câmeras e já colocar a camada de inteligência artificial com essa capacidade cognitiva, reconhecimento de padrões de forma autônoma, no pátio que já está instalado. É claro que a qualidade da imagem vai ser importante, porque se você tem uma imagem que não consegue determinar a diferença entre uma arma de um guarda-chuva, aí realmente a qualidade vai ser prejudicada. Mas tendo um mínimo de qualidade na imagem, você já consegue embarcar esse tipo de tecnologia. Mas há casos em que é preciso investir numa modernização de equipamentos que já estejam mais antigos? A modernização são em pouquíssimos casos, Marcelo. Na verdade, só naquelas câmeras muito antigas que tem uma imagem que até mesmo para o homem olhar não tem uma resolução pertinente. Qual é a sua expectativa de adoção desse tipo de tecnologia no Brasil, no nosso atual contexto? Eu não tenho dúvida que a gente vive um cenário no Brasil de custos, né, de restrição orçamentária, inclusive, que é necessário ter uma otimização de recursos da melhor forma possível. E, ao mesmo tempo, na contramão disso, a gente também vive uma situação que a necessidade de segurança privada, ela também é crescente. Então, todo recurso que vai trazer esse tipo de otimização para qualidade, maior eficiência e redução de custo no cliente, ele tem uma perspectiva muito grande de crescimento e é justamente esse o caso. A gente está falando de otimizar o tempo do operador de monitoramento
e trazer mais qualidade, e em paralelo trazer mais qualidade nessa operação. Então, eu não tenho dúvida que a perspectiva de curto prazo é fantástica. A gente tem caso real mostrando já em centrais de monitoramento com mais de 120 pessoas que foi possível reduzir o custo direto com recursos humanos em até 12,5% da folha de pagamento. E trazendo mais na perspectiva de qualidade, em um determinado período, durante a madrugada, que existiam ali 15 pessoas fazendo o trabalho mais duro de olhar a câmera e identificar se está ou não acontecendo alguma coisa naquela câmera, com esse tipo de inteligência artificial, com capacidade autônoma, a gente conseguiu reduzir de 15 para 3 pessoas fazendo esse monitoramento nesse período mais crítico durante a madrugada, por exemplo. Bom, Nicolau, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui no Security Podcast. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcelo. E esse foi mais um Security Podcast. Obrigado pela audiência e até a próxima.